Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui com meu grande amigo, pastor Josué Valandro Júnior. E aí, pastor, tudo bem? Fala, Antônio Júnior, meu querido, que prazer estar com você para essa live. Tenho certeza que vai falar muito ao coração das pessoas. Amém. A gente foi unido por Deus e tanta coisa boa já tem acontecido na nossa amizade. Eu tenho certeza que isso vai se refletir agora nessa live para que as pessoas sejam impulsionadas a uma vida melhor. É possível, né, ter uma vida melhor. Nós acreditamos nisso. Com certeza. Que prazer, que honra estar contigo, amigo. Que isso, que bom. Eu que fico feliz aí por você ter aceitado esse convite. Nós vamos falar sobre como se preparar para esse ano de 2021. Um ano cheio de desafios, mas um ano também cheio de oportunidades. Então, pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, porque todo dia, às 6 horas da manhã, 3 horas da tarde e 8 horas da noite, eu estou aqui para te abençoar com uma palavra, com uma oração, amém? E eu vou deixar também aqui embaixo do vídeo o link do pastor Josué Valandro. Então, vai lá no canal dele, se inscreve, porque ele tem colocado cada pregação mais abençoada que a outra. Tenho certeza vocês vão gostar, tá bom? Vamos lá. Josué, nós estamos terminando esse ano, talvez com aquele sentimento, né, de que não fizemos tudo o que gostaríamos. A Bíblia diz que o homem faz planos no seu coração, mas é o Senhor quem dirige os seus passos, né? Então, eu sei que muita gente hoje, né, está muito ansiosa, preocupada, não sabe o que vai acontecer em 2021. Infelizmente, né, nós não vemos muita melhora. Aliás, de acordo com a Bíblia, né, os tempos vão ser cada vez mais difíceis, mas nós que somos cristãos temos uma esperança, temos uma luz, né, para nos guiar, que é o próprio Jesus. Então, nós vamos falar aqui sobre 5 maneiras para a gente se preparar e ter um ano abençoado. Apesar das crises, nós vamos ter um ano cheio de vitória, né? Amém. Então, eu queria que você falasse aí o primeiro passo, né? Nós anotamos aqui, pessoal, 5 passos, né? 5 coisas que você deve fazer nesse ano. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o primeiro, que é colocar Deus em primeiro lugar. Bem, uma das grandes dificuldades da gente é acreditar que realmente Deus em primeiro lugar garante o sucesso em tudo mais. Isso é muito claro, né, no texto de Mateus 6, versículo 33, quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é muito complicado para a gente, porque nós vivemos num mundo que diz que os seus contatos vão te garantir a felicidade, que o seu dinheiro vai garantir a felicidade, que a sua formação estudantil pode garantir a sua felicidade, que um emprego ou uma empresa pode garantir a sua felicidade, que ser de uma igreja específica pode garantir a sua felicidade. Ou seja, a gente tem um monte de coisas que a gente começa a colocar nossa confiança, a nossa fé nessas coisas. E isso é um grande entrave a uma consciência de que tudo que eu faça esbarra no poder de Deus. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Jesus estava vindo ao mundo, que eles disseram: olha, venho trazer boas novas, eu venho dizer para vocês que a paz está chegando e que o favor está chegando, porque ele está dizendo: olha, ele vai trazer a paz para os homens aos quais ele dá o seu favor. Então, a paz é o que você precisa para lutar na vida. O favor é Deus te ajudando naquilo que a tua paz e o teu trabalho foram insuficientes. Então você tem paz para lutar, só que chega uma hora da luta que você precisa de uma força outra, você precisa de uma experiência maior, você precisa de um milagre. É nessa hora que o favor de Deus te impulsiona. A paz é a garantia que você pode lutar, o favor é a garantia que a tua luta vai ter vitória. Então, Deus veio para fazer isso. Deus nos ama mais do que qualquer pessoa na vida. Então, muita gente ainda não entendeu que buscar a leitura da Bíblia, buscar a oração, buscar intimidade com Deus, buscar relacionamentos favoráveis. Por exemplo, a nossa amizade, ela faz com que eu melhore, Antônio. Ver você trabalhando, ver você cuidando da sua esposa, melhore. Essa sinergia entre a gente faz a gente querer um patamar maior com Deus.
Eu me lembro de uma vez que eu recebi Russell Shedd aqui na igreja. Eu me tranquei com ele no quarto do hotel e falei, o senhor agora precisa me responder algumas perguntas. E eu perguntei para ele as coisas chaves para a minha existência, as coisas chaves para o meu ministério, as coisas que eu mais precisava ouvir sobre como que ele conseguia ser tão santo e tão temente a Deus. Então, buscar a Deus em primeiro lugar é fator determinante. A pessoa precisa refazer a agenda dela para andar conosco. É verdade, é verdade. E a única maneira que eu vejo também da gente viver acima dos problemas é estando firmemente com Deus, na presença, né, do Senhor. E aquela pessoa que fica em cima do muro, a gente tem visto aí que cada vez mais a pessoa ela vai se sujando no pecado, ela vai se corrompendo. E é o que a Bíblia diz, né? Que nos últimos tempos, aquele que está santo vai se santificar mais, quem está sujo vai se sujar mais. Então, a gente estava até conversando agora mesmo, né, sobre a perseguição que está havendo contra os cristãos no mundo todo. E a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? A gente sempre acha assim, não, mas isso é lá na China, isso é longe, né? Mas nós estamos vendo aí no próprio Brasil. Hoje você vai falar a sua posição, a sua opinião sobre algum assunto, né, que a Bíblia tem uma resposta, a pessoa não aceita mais. Sim. A gente se fala muito hoje sobre respeito, mas as pessoas não respeitam, né, a sua opinião, a diferença. Então a gente também colocar Deus em primeiro lugar é justamente também para se preparar para uma guerra que tem acontecido, né, sempre aconteceu, mas à medida em que o cerco vai fechando, vai ficando mais difícil. E eu acredito que se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, nós vamos cair, ou às vezes não vai desviar, não vai sair da igreja, mas vai começar a ficar mais adequado ao mundo, né, se ajustando aos padrões desse mundo. E a Bíblia fala exatamente o contrário, né? A gente não pode se conformar. Então, meu irmão, você que está aí nos ouvindo, é tempo da gente se preparar, não é mais brincadeira. Esses dias eu até conversei com uma moça lá da minha igreja, e ela falou assim, nossa, pastor, você acredita que a minha mãe, ela sempre falava que Jesus ia voltar, que ia chegar um dia que as pessoas não iam mesmo querer saber de Deus. E eu sempre achei que não era bem assim. Mas depois que veio essa pandemia, ela falou, olha, realmente, minha mãe tinha razão. É verdade. É que o mundo está diferente, né? Então a gente tem que caminhar junto mesmo, né? E Antônio, assim, se a pessoa não colocar Deus em primeiro lugar, alguma coisa vai ocupar o primeiro lugar. É verdade. Ou seja, se eu não decidir lutar para colocar Deus em primeiro lugar, não há a menor dúvida, alguma coisa vai entrar no primeiro lugar. Não tem jeito da gente viver uma vida isento dessa influência das nossas prioridades. E a prioridade que eu não defino, ela se define. O meu trabalho pode consumir meu tempo, o meu lazer. Tem gente que vive em função do corpo. Eu acho que é importante malhar, cuidar do corpo, tal, fazer exercício. Mas tem gente que vive em função disso. Uma gordurinha a mais dá um desespero. A pessoa é magra e está planejando uma lipoescultura. Então, há uma obsessão muitas vezes. Qual é o primeiro lugar da nossa vida? Se nós não definirmos que nós vamos buscar a Deus, e ninguém está dizendo que o assunto é barato, não. O assunto é caro. Botar Deus em primeiro lugar hoje é uma grande luta, é um desafio, é um octógono. É uma luta muito grande, porque o mundo jaz no maligno. Só que antigamente, algumas coisas que eram ditas, as pessoas do próprio mundo recusavam. Hoje não. Hoje, aquilo que a Bíblia diz, o mundo fala, não, é o contrário. Por exemplo, se você falar de alguns assuntos ligados à moralidade sexual, vão dizer que você é quadrado, que você é uma pessoa fora de sintonia com a verdade. Só que as pessoas estão sofrendo porque elas estão querendo viver uma sexualidade distorcida. As pessoas estão tendo casamentos desfeitos por causa disso. Jovens estão se mutilando, 20% dos jovens na faixa etária, não sei se é de 14 a 20 anos, estão cometendo algum tipo de mutilação, segundo algumas estatísticas. É muita gente. É muita gente. Então, nós precisamos lutar para colocar Deus em primeiro lugar. A batalha é grande.
É verdade. Então é isso, pessoal. A primeira coisa, colocar Deus no centro de tudo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e a Bíblia diz que Ele vai endireitar. Você que está aí com a vida bagunçada, comece a fazer do jeito de Deus que vai dar certo, amém? A segunda coisa que nós anotamos aqui é para você deixar o passado para trás. Não tem como você esquecer o passado, você não vai esquecer. Sim. Mas tem como você ignorar. E foi a decisão que o apóstolo Paulo tomou, né? Uma coisa eu faço, eu vou deixar para trás as coisas que ficaram lá, né? E eu vou avançar para o chamado que Deus tem para mim. Então, Josué, explica um pouco aí, como você acha que a pessoa pode romper, porque às vezes o passado é tão difícil, né? A pessoa abrir mão dele, é tanta dor, tanta frustração, angústia. O que você acha que a pessoa tem que fazer? A Bíblia, ela é muito clara em dizer que um dia e a nossa vida pode mudar. A Bíblia é muito clara. A gente vê pessoas que, por exemplo, José era um escravo. Depois ele se tornou um empregado. Depois ele se tornou um prisioneiro no Egito. Em um dia ele se tornou governador de todo o Egito. O vice-faraó. Um dia. É verdade. Um dia. Daniel estava numa cova de leões para poder ser engolido pelos leões. Num dia, ele passa a ser o principal apoiador do rei da Babilônia. Olha. Num dia. O Paulo era um perseguidor de cristãos. Num dia ele se torna o maior apóstolo da história. Então, a gente precisa entender que não importa se são 10 anos de frustração, de perseguição, de abandono, de maldades. Meu Deus, num dia Deus faz uma reviravolta na minha vida. Num dia eu conheci o Antônio Júnior, num dia a minha visão sobre um monte de coisa no mundo digital mudou. Eu já estou colhendo os frutos disso, num dia. Glória a Deus. Então a gente precisa ter uma mentalidade que não adianta ficar se frustrando com o passado. Agora, ignorar o passado também é burrice. Por quê? Porque nossas dores têm a ver com os nossos propósitos. Uma pessoa que passou por um câncer tem um conselho que eu que não passei não vou ter para dar. Uma pessoa que foi abusada vai ter uma visão da dor de um abusado que eu não vou ter para mostrar. Então, as nossas dores, frustrações têm relação com os nossos propósitos, com o nosso potencial. Glória então, a Deus. Ficar no passado não é sábio, mas aprender com o passado, isso é sábio. Aprendamos com o passado, mas não nos prendamos no passado. É parecido, né? Aprendamos, mas não nos prendamos. Ficou até legal o jogo de palavras, vou até botar essa frase em algum lugar. Então, gente, eu acho que a gente tem que acreditar. A história do Antônio Júnior, esse pregador das multidões, que afeta o mundo inteiro com as suas pregações na internet, mas teve um dia de uma decisão sua, de focar teu ministério naquilo que você entendeu ser um chamado de Deus. Parecia maluquice, mas um dia uma decisão te levou para uma nova dimensão. Um dia eu abandonei a minha carreira como analista de sistemas. Eu era um funcionário de um banco de investimentos, ganhava muito bem, mas num dia eu decidi largar e ir para o interior de Minas Gerais, começar meu primeiro ministério. Olha. Mudou a minha história aquilo, mudou. Então hoje, quando eu estou aqui numa igreja que tem feito uma diferença tão grande no Brasil, a Igreja Batista Atitude, que tem vivido tantas experiências, foi porque um dia eu tomei uma decisão. Eu acredito que o passado é aprendizagem, mas o passado não pode ser um freio para a nossa conquista. Amém. Glória a Deus. Nossa, eu acredito da mesma maneira. A gente não pode ignorar, descartar, né, as experiências que a gente teve. E o próprio Salomão, que foi o homem mais sábio, né, ele disse, lá em Eclesiastes, não é sábio dizer que os dias passados foram melhores do que os de hoje. E aí eu li esse versículo e falei, gente, o que será que ele quis dizer? Aí depois eu entendi. Você não pode dizer que os dias passados foram melhores que hoje, porque hoje, por mais que talvez a sua vida esteja difícil, mas hoje você tem experiência, hoje você tem uma maturidade que antes você não tinha. Então, você já tem um trajeto percorrido muito aí. Bom.
E por isso que ele falou, os dias de hoje são os dias melhores. Porque hoje você está muito mais capacitado, e é isso que você falou. Pode estar a vida pior possível, mas em um dia Deus pode mudar. Às vezes uma oração, às vezes uma atitude, né, que você aí está nos ouvindo, você toma, essa atitude pode definir tudo. Então, depende de você, sabe? Eu vejo que muita gente fica entregando, colocando na mão de Deus, mas a pessoa fica de braço cruzado. Verdade. Então, muitas das coisas, a Bíblia diz que Deus é o nosso cooperador. Ele vai cooperar junto com a gente. Perfeito. Mas nós vamos ter que fazer a nossa parte. Amém? Top. E vamos lá para a terceira atitude, né, que a pessoa precisa fazer, é terminar o que ela começou. Que nesse ano de 2021, tudo que você fizer, meu irmão, termine, vai até o final. Porque o fim, ele é melhor do que o começo. Começar bem, todo mundo começa. Mas terminar é que é o difícil. E uma vez eu vi o Rodolfo Abrantes, né, que era o cantor do Raimundos, e ele falou um negócio que é verdade. Ele falou, olha, eu admiro muito mais uma pessoa que sempre foi firme com Deus, que sempre teve o foco em Deus, do que aquela pessoa que às vezes tem um testemunho impactante, mas que ao longo da caminhada já não está tão firme, sabe? E é verdade, cara, a gente tem que fazer de tudo para perseverar, para permanecer. Eu vou te dar um exemplo meu próprio. Eu vejo que muitos amigos meus, só o fato deles verem a minha constância na obra, passou ano após ano, eu tô do mesmo jeito, crendo, confiante, fazendo a vontade de Deus, e eles viram essa constância minha, e esse testemunho meu impactou eles. Glória a Deus. Voltaram para os caminhos de Deus. Então hoje nós estamos vivendo uma época tão difícil de permanecer no propósito, que só o fato de você trilhar o caminho que Deus tem para você, isso já é um grande testemunho. Então, fala um pouco aí como a gente pode ir até o final nos projetos nossos. É aquele negócio, as pessoas fazem planos e elas muitas vezes não avaliam com clareza qual é o custo da implementação desse plano. É verdade. E então, quando vem o cansaço, quando vem uma negativa, quando vem uma decepção, então elas se frustram, porque elas não tinham refletido claramente sobre o que seria necessário e o que enfrentariam para chegar à conclusão daquilo que elas começaram. O problema de muita gente é que começa e não termina nada. São bons de iniciativa, péssimos de acabativa, né? Eu conheço gente que começou 3 faculdades, não concluiu nenhuma. Eu conheço gente que já montou 5, 6 negócios diferentes, mas nunca começou um negócio com um planejamento necessário para ter lucratividade real naquele negócio e até ir para um outro negócio depois, mas porque tem uma melhora no outro, tem uma opção melhor no outro, mas não porque esse aqui deu errado. Então, eu creio que muita gente fala, a partir desse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ignora que tem coisas preciosas que foram iniciadas e que não podem ficar pelo caminho. Por exemplo, como é que está o teu ministério na igreja? Você começou às vezes uma coisa tão bonita e você está deixando de lado. Como é que está essa restauração do teu casamento? Vocês passaram um ano difícil. Agora, vocês estão se entendendo, melhorou. Teve um dia que ela até brincou que está parecendo uma segunda lua de mel, mas o caminho não acabou. Você não pode achar que está tudo certo, não. Melhorou, ela está feliz, mas não está resolvido o problema. Ou seja, temos que dar continuidade aos projetos que a gente estava executando no ano anterior e que ainda não estão totalmente sólidos, estabelecidos e concluídos, né? É verdade. Então, esse é o nosso desafio. Não é fácil, né? Começou ali um exemplo, a pessoa começa um jejum, começa um regime, né? A pessoa, primeiro dia é uma beleza, segundo dia, depois não... né? A gente assim, né, que a gente tenta, né, cara, fala, não, vou comer menos doce. Quando vê, você vai lá, come uma barra inteira de chocolate. Então é difícil, mas tem que perseverar. Não adianta você pensar assim, vai ser tudo perfeito. Eu tinha essa ideia, sabe? Quando eu me converti, eu tomei a decisão. Eu não vou cair como aquelas pessoas caíram, eu não vou cometer os mesmos erros. Mas eu vejo que a gente é falho. A Bíblia diz, né, Tiago capítulo 3,
todos nós tropeçamos de várias maneiras. Verdade. Só que não é isso que define o meu caráter. É o que eu faço a partir da minha queda que vai definir, que vai fazer toda a diferença. Amém? Perfeito, Então, perfeito. A quarta coisa, a quarta atitude, né, que a gente deve tomar em 2021, essa eu acho fundamental, que é viver para servir. Você tem que viver para servir, meu irmão. Eu vejo que as pessoas mais felizes, pode analisar, as pessoas mais felizes são aquelas que servem as outras. Seja na obra de Deus, seja no seu trabalho, você fazer um serviço. Tem uma moça que ajuda aqui em casa, eu já falei para ela, eu vejo Cristo nas atitudes dela, cara. Ela faz legal. tudo com amor, cara. Sabe? Ela nos detalhes. Então, não importa a posição, não importa se tem ministério, se não tem. Eu costumo dizer, né? Você talvez não vai fazer grandes coisas, nem todo mundo vai fazer grandes coisas, mas você pode fazer pequenas coisas com grande amor. Então, fala um pouco sobre isso, como a gente pode servir, né? Viver para servir. Eu acho que todo mundo tinha que entender que o segredo da vida está no outro, não está na gente. Um exemplo simples. O camarada tem $1 bilhão. Ele tem uma ilha paradisíaca. Ele tem um navio parado na ilha, ele tem 3 aviões parados na ilha e 10 helicópteros. Sozinho. Tem graça? É verdade. Qual é a graça? Qual é a graça? Se você não tem o outro para compartilhar, para viver uma experiência gostosa com você, a vida não tem sentido. E é isso que a Bíblia nos ensina o tempo inteiro. Então, por exemplo, Provérbios, capítulo 11, vai dizer assim: quem reparte generosamente seus bens com outras pessoas se tornará cada vez mais rico. Todo coach financeiro de qualidade, temos vários no mercado, eles vão falar, parte do que você ganha tem que ser para generosidade. Nós que conhecemos a palavra de Deus, vamos falar do dízimo e das ofertas. Qualquer coach sabe que a pessoa se perde no dinheiro se ela não tem a generosidade como instrumento dela. Nossa, Provérbios 11 vai dizer assim também, olha que coisa mais legal. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Provérbios 11, versículo 24 e 25. É uma promessa bíblica. Olha. Você faz o bem e isso volta multiplicado. Mas como é que vai ser essa regra? Princípio de Deus. É verdade. Como ele vai te devolver? De repente você deu dinheiro. De repente ele não vai te devolver dinheiro, mas vai te devolver a alegria de ver o sorriso de alguém. Nossa igreja aqui, a Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, a gente tem uma comunidade terapêutica. Já te falei, Antônio, quero te levar lá um dia. É verdade. Nossa comunidade terapêutica, ela tem homens que estão vindo da Cracolândia, estão vindo da prostituição, alguns viviam como realmente pessoas que vendem o corpo, né, travestis e tudo, todos muito dominados pelas drogas ou pela bebida. Antônio, quando eu vou lá, eu volto uma pessoa melhor. Olha. Mas por que eu volto melhor? Porque ver aqueles homens tão gratos a Deus, ver aqueles homens que a sociedade disse assim, vocês não prestam, vocês não servem, ninguém mais acredita em vocês. Ouvir aquelas pessoas dizendo, pastor, minha vida mudou, eu sou uma nova pessoa, eu tenho sonhos, eu vou sair daqui, meu filho vai ter orgulho de mim. Gente, aquilo ali me alimenta. Eles têm dinheiro para me dar? Não. Eles têm despesa para me dar. Porque é muita despesa que eles dão, eles comem 6 refeições por dia. Mas 80% deles têm saído das drogas e da bebida. É uma coisa linda. É uma coisa linda. A gente melhora servindo. O Elvis Presley, ele tinha uma dúvida no coração dele se ele não tinha que ser um pregador, se ele não tinha que ser alguém no reino de Deus. Mas ele se tornou o maior cantor de rock da história. Ele tinha aviões, helicóptero, lancha, moto, palácios, tinha tudo. Mas o Elvis nunca tinha ganhado um prêmio Grammy. Aí ele gravou um LP só de música gospel. He Touched Me. Ele me tocou. E você sabe de uma coisa? Foi o maior sucesso de venda da história do Elvis. E foi o LP que deu a ele vários Grammys.
Olha isso. Quando alguém se conecta com o seu propósito, ele encontra o favor de Deus. Nossa, glória a Deus. Tremendo. Você me fez lembrar um versículo que Jesus falou. Ele disse assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É interessante que ele falou assim, ó, você vai dar e os outros darão para você. Perfeito. Certo? Ele não falou assim, você vai dar e você vai receber de volta, né? O que eu entendo disso? É exatamente isso que você falou. Tem pessoas que você vai ajudar, a pessoa não tem nada para te dar, cara. Sim. Mas não tem problema, porque o próprio Deus, de alguma forma, e a Bíblia diz que ele não fica devendo nada para ninguém, de alguma forma vai vir na sua vida. Amém. Tem hora que eu recebo tanta bênção, inclusive aqui na internet eu vejo o crescimento, e aí vem aquele sentimento, né, de que você querer se sabotar, não, eu não posso, eu não mereço, mas ao mesmo tempo eu penso, olha como é que a palavra de Deus se cumpre, cara. Né, você ajuda os outros e de alguma maneira Deus, né, não tem nada a ver com essa teoria que eles falam, né, de joga a mensagem para o universo te devolve. Não é isso, é a palavra de Deus, né? Inclusive, eles tiraram um princípio bíblico, né? Que é isso, você ser generoso, você pensar de forma positiva, né? Você exalar, né? Transmitir isso, né? Mas, então esse é muito importante, viu, irmãos? A gente viver para servir. Você tem que arrumar alguma ocupação que não é pensando em você, mas é pensando no próximo. Então, você vai ver que à medida em que você for ajudando, o próprio Jesus disse, é muito melhor dar do que receber. Perfeito. As pessoas que estão só acumulando, elas acham que vão ser mais felizes, mas elas acham que vão ser mais ricas, né? Só que justamente a matemática de Deus é diferente. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, vale muito a pena, né, você ser generoso. Amém? Glória e a o Deus. último ponto, né, que é muito importante também para você ter um 2021 muito abençoado, é você planejar a sua vida. Uma vida sem planejamento é a mesma coisa de você deixar a vida te levar. Não Sim. sabe se vai dar certo. Se não der, amém. Se der, tal. Meu irmão, não viva dessa maneira, porque se você não colocar uma meta, se você não tiver um sonho, não tem por que você viver. Você tem que ter alguma coisa para você todos os dias levantar da sua cama e pensar, eu tenho que correr atrás daquele sonho, aquele projeto, e faça a sua parte, né? Então, fala um pouco aí, Josué, como a gente pode planejar, né, de uma forma prática, colocar isso em ação no nosso dia a dia. Há uma frase muito comum no time de estação que é que a pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chegar tá bom, né? Então, a gente precisa saber onde quer chegar. E aí, Verdade. Antônio, eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação do mapa da nossa vida por completo. Por exemplo, como está a vida espiritual? Você está tendo experiência com Deus? Você está feliz espiritualmente? Você está amando mais a Deus? Você tem prazer de ler a Bíblia? Você sente falta da Bíblia? Como está a tua vida conjugal? Vocês estão realmente vivendo bem? Tem relacionamento? Tem sexo? Tem carinho? Tem afetividade? Como está a sua relação com seus filhos? Não tenho filho. Tá, como você lida com o fato de não ter filho? É frustrante? É uma decepção? Como é que é isso para você? Como é que está a sua questão social? Você tem prazer de sair com alguém para comer um cachorro-quente? Tá duro, mas dá para comer um cachorro-quente, um pastel? Você encontra com alguém para fazer um churrasquinho, uma carne de terceira, mas pelo menos está junto ali, batendo um papo, comendo um churrasquinho? Como é a tua vida social? Você deixou isso de lado? Ninguém pode deixar isso de lado. Como está a tua vida no trabalho, profissional? Então, Deus nos trouxe ao mundo para uma vida abundante. Isso envolve vida abundante, é tudo. Eu não posso me contentar com uma área desnivelada com sucesso. Eu não preciso me revoltar se ela não está no sucesso. Mas eu preciso lutar o tempo inteiro acreditando que Deus pode equalizar todas as áreas da minha vida. Então, planejamento envolve a gente responder algumas perguntas. O que mais me incomoda hoje? Que áreas estão frustradas na minha vida? Que áreas da minha vida eu preciso melhorar? Quem está atrapalhando o meu sucesso? Por que ele está atrapalhando o meu sucesso? Sou eu que estou permitindo isso?
Então a gente precisa de uma palavra chamada autorresponsabilidade. Cada um tem a vida que merece, teoricamente. A gente aceita certas vidas pra gente que não foi Deus que planejou. Então eu preciso ver as áreas da minha vida que não estão a contento. E eu preciso estabelecer metas palpáveis, metas realizáveis, metas que podem depender até de ajuda de alguém. Não há vaidade nisso. Eu posso pedir ajuda, eu estou te pedindo ajuda, Antônio, em tantas coisas. Você pode me pedir ajuda em alguma coisa. Josué, nisso aqui você é melhor que eu, me ajuda aí. Pronto! Então a gente precisa de metas rumo ao sucesso nas áreas fragilizadas da nossa vida. E sem esquecer de manter metas de manutenção do sucesso nas áreas boas. Por exemplo, um casamento que está bom hoje não vai estar bom daqui a 6 meses. Não, pode não estar. Eu tenho que fazer alguma coisa para manter esse casamento bom. Eu tenho que inovar, eu tenho que surpreender a minha esposa, eu tenho que de vez em quando deixar os meninos em casa, os catarrentos quietinhos em casa lá, e sair com ela. Falar, ó, eu e você aqui, e eu queria te falar que você está linda. Pelo amor de Deus, a mulher fala assim, meu Deus, é isso que eu quero. Claro que ela precisa disso. Então, eu acho que planejar a vida significa algo fundamental. Por quê? Porque quem não planeja o sucesso, planejou o fracasso. Nossa, falou tudo. Então, eu vejo que as pessoas hoje elas estão sem sonhos, né, sem planejamento. No dia que eu preguei na sua igreja, eu até comentei, né, tem muita gente que não quer mais estudar, não quer trabalhar, porque fica só vendo notícia pessimista. Irmãos, nós precisamos focar em quem está dando certo. A Bíblia diz, imitem o exemplo daqueles que alcançaram a promessa. Sim. Então, imite a fé desses homens. Vamos andar com gente de Deus. E aí vem essa questão. Olha aqui, nós estamos trocando informação, eu e você. Nós estamos conectados com um monte de gente que está nos ouvindo. É muito mais fácil. Quando a Bíblia diz, o sábio que anda, a pessoa que anda com o sábio, ela vai se tornar sábia também. Perfeito. Então, façam a seleção de quem você quer caminhar, né? Quem você quer que caminhe junto com você em 2021. Não fique andando sozinho. Planeje, peça ajuda. Alguém pegar no seu pé, né? Isso acontece muito. Se eu cair, me ajuda. Vamos fazer uma aliança. Eu tenho uma aliança aqui com 2 irmãos de fé. A gente anda junto desde o começo da minha conversão. Isso ajuda muito. Então, com certeza. É hora da gente se alimentar da palavra todo dia. Por isso que eu trouxe aqui o Josué, porque ele tem uma palavra abençoada, prática, que é isso que eu procuro também trazer. Não adianta nada a gente ficar falando, se não souber aplicar no dia a dia, né? Perfeito. Então, pessoal, eu venho pedir de coração que vocês se inscrevam no canal do Josué Valando. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, vai alimentar da palavra, irmão. Dá uma força aí, prática, gente. É isso aí. Palavras que vão te ajudar no dia a dia, nos seus conflitos e principalmente nas suas vitórias também. Amém? Então é isso, pessoal. Aqui a gente quis trazer essas 5 atitudes para vocês tomarem em 2021. Eu tenho certeza, esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida. Aleluia. Esse ano foi um ano de preparação. É aquilo que a gente sempre fala, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Basta a gente olhar para Jesus, focar nas promessas dele e seguir, né, buscando uma vida com Deus. Não tem erro, não tem como dar errado. Amém? Amém. Deus abençoe, Josué. Antônio, você é uma inspiração, você é uma pessoa muito especial. Que Deus continue te levando a grandes aventuras de fé, porque você tem esse coração generoso. Obrigado pela tua amizade. Meu irmão, meu irmão gêmeo. Que Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Um beijo a toda a galera. Vejo vocês em breve também no meu canal. E, é claro, seguindo o Antônio, porque não dá para não seguir esse homem e ver o que Deus tem feito na vida dele. Amém. Um abraço, irmão. Glória a Deus, meu irmão. Deus abençoe, gente. Um grande abraço aí. Fica com Deus.